Muito bem, boa tarde, não, boa noite a todos que estão acompanhando o nosso estudo de hoje. Eu estou falando boa tarde porque nós estamos gravando esse vídeo à tarde, não é ao vivo hoje, para combinar a agenda de todos, hoje tivemos que fazer essa gravação hoje pela tarde, para soltarmos esse vídeo hoje à noite, né, hoje também é quinta-feira. Então, muito obrigado para você que está acompanhando conosco. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Jonas, que tem aí o seu livro na escritura, tem a história conhecidíssima de Jonas, né, que foi engolido pelo grande peixe, e hoje nós temos a participação já corriqueira do reverendo George Felten, do pastor Nicolas Ville, mas também do doutor Alexandre Vieira, que está aqui conosco. Boa noite, pessoal, obrigado pela participação. Começando aí pelo doutor Alexandre, obrigado, pastor, por ter aceitado o convite para participar conosco. É um prazer, eu que agradeço aí o convite, sempre bom estar falando da palavra de Deus, e já vi um pouquinho do trabalho de vocês aí, trazendo estudos bem profundos, então é uma alegria muito grande estar participando hoje aqui. Boa noite, pastor Lucas, boa noite, doutor Alexandre, boa noite, pastor Nicolas também, um prazer estar com vocês aqui hoje, mais uma vez, falando desse texto, que é um daqueles textos que tem, assim, vamos dizer, como a gente vai ver durante o estudo, tem muito a ver com o Novo Testamento, muito a ver com Jesus também. Muitas linguagens paralelas, muitas imagens similares, a gente vai abordar, é um assunto muito interessante. Obrigado também por estar novamente aqui conosco e para a gente poder fazer esse estudo aí a todos. Valeu, boa noite aí para todos que nos acompanham agora. Lembrando sempre, né, que a proposta, assim como tudo isso começou, é que a gente lesse aqueles textos menos conhecidos, né? E, curiosamente, talvez Jonas, dentre aqueles, assim, menos conhecidos, talvez seja o mais conhecido, né? O pessoal da escolinha bíblica, especialmente, né? As crianças, então, com essa história, sempre são lembradas a refletir sobre essa história do Jonas, né? Elas ficam sempre apavoradas, assim, nossa, mas que peixe é esse, então, né? Uma baleia, o que pode ser? Então, esse é um texto, assim, bastante legal para a gente, nessa noite, ler e refletir e também aprender. Então, boa noite aí para o pessoal, especialmente para o pastor Alexandre, que está conosco hoje aí. Eu acho que de todos os que a gente fez até hoje, eu não me lembro qual que é, se é o sétimo ou oitavo, sexto, sétimo, oitavo, não sei, acho que é o mais conhecido, a história mais conhecida, a gente falou sobre Naum, Obadias, Abacuque, Zacarias, está terminando Zacarias, enfim, tem vários que a gente falou aí, eu Sofonias. Acho que Sofonias, exatamente, e acho que esse é a história mais conhecida, assim, exatamente pelo fato de ser uma história bastante falada nas escolinhas bíblicas, escolinhas dominicais e tudo mais, né? Bom, vamos iniciar então conversando um pouco a respeito, introduzindo esse assunto. Algum colega, de repente, gostaria de introduzir o assunto aí da nossa reflexão de hoje? Eu sei que o George tem aquele mapa legal para nós na linha do tempo aí, né? A gente sempre procura se localizar. Uma das dificuldades, assim, que a gente, ao ler esses textos, enfrenta aonde que o profeta está, com quem eram os seus ouvintes, né? Então, eu sei que o George também se ocupou com essa linha do tempo também, né? Fica à vontade aí, George. A gente sabe que a tarefa do Jonas não era muito simples, né? Estamos falando de Nínive. E Nínive, no mundo antigo, era uma nação muito poderosa, né? Então, à primeira vista, a gente não precisa julgar muito Jonas, né? Ele fugiu talvez não à toa, né, Jorge? Com certeza. E se a gente pegar a escritura, assim, outros lugares onde Jonas é mencionado, além do Novo Testamento, que a gente vai ver depois, no Antigo Testamento eu deixei ali a passagem de 2 Reis 14, 25, né? O profeta Jonas, esse filho de Amitai, né? Ele é mencionado ali sob o reinado de Jeroboão II. E esse reinou mais ou menos ali entre essas datas, 793 a 753 a.C., então ali dentro tá Jonas em algum momento, né? E ele, nesse texto de 2 Reis, ele narra, ou ele prediz, ou ele profetiza que o reino ia ser expandido, né? Então, é interessante notar isso, né? Como a Bíblia, às vezes não, a Bíblia não está organizada desta forma, de forma cronológica. Você tem os livros históricos, de repente aparece um profeta ou outro profeta, né? Isso é até interessante a gente pensar, né? Às vezes as pessoas pegam e acham que a Bíblia está organizada de forma cronológica. Não vou começar no Gênesis, eu vou terminar em
Zacarias, Malaquias, né? Eu vou terminar em Malaquias, né? E pronto, esse é o tempo. Não, existe algumas coisas que se cruzam às vezes. E esse é um caso. Jonas, então, também é mencionado lá em 2 Reis, sob o reinado de Jeroboão II. Não sei, talvez, doutor Alexandre, gostaria de dar-nos um panorama assim, geral do que está acontecendo ali nesse livro, coisa assim. Vocês trazem coisas, acho que nos ajudam bastante aqui até a entender o valor da mensagem do profeta Jonas para nós, né? Para a igreja daquela época e para nós também. Uma das questões é a data aqui, né? Jonas, nessa data que vocês colocaram aí, Jeroboão II, é um tempo em que ainda existe o reino de Israel, é o reino dividido, e ele vive ali, mas também ele já conhece profecias que falam do dia em que Israel vai cair, ou pode cair, justamente para os assírios. E isso acaba aumentando ainda mais talvez não o medo dele, mas até a raiva dele, o desgosto dele com Deus, que está dizendo que os assírios vão ser um instrumento de julgamento para Israel, e Deus manda ele ir até os assírios, até Nínive, para pregar arrependimento. Né? Como assim? É melhor que eles sejam destruídos. Se eles forem destruídos, eles não têm como vir depois em 722, que é o que acontece ali, né? Eles não têm como vir em 722 se Deus destruí-los antes, mas Deus manda que ele vá. Então isso tudo está acontecendo nessa questão política, né? Israel já tinha buscado ajuda da Síria, buscado alianças onde não deveria, fora toda a questão da idolatria, da violência que havia na nação de Israel, motivos pelos quais Deus diz que eles deverão cair, né? Eles vão ser exilados, né? E de fato isso acontece. Então tem muita coisa acontecendo, e a Síria vai ser, no futuro, o braço de Deus. Difícil dizer isso, né? Vocês fizeram um estudo sobre Abacuque, né? Muito parecido. A Babilônia vindo, o profeta quase fazendo uma entrevista com Deus, né? Dizendo, mas como, por quê, até quando, né? Ele faz várias perguntas e Deus, olha, vai acontecer, isso vai vir. Muito parecido aqui. Jonas sabe que a Síria vai acabar fazendo isso, né? A Síria naquela época era, acho que o Lucas já comentou aí, o pastor Lucas, não, ou o pastor Nicolas, o mais violento, né, império que a gente tem notícia. E há controvérsias, né? Tem os romanos depois, vão ter outros depois, mas na época conhecido, tem histórias de empalamento, de esfolamento vivo, né? Tirar a pele da pessoa. É muita violência. E é para esses que Deus está mandando Jonas, né? Então dá para entender o profeta, o medo dele de um lado, é como se ele tivesse assim, vai para o Estado Islâmico e diz que eu vou destruir eles hoje, né? Depois de ele ter visto na TV vários cristãos serem decapitados, né? Mais ou menos isso que ele deve ter sentido, além de toda a raiva e questão teológica que a gente vai ver depois. Outra coisa interessante também, pelo menos para mim, é que dos profetas, todos os profetas, me ajudem aqui, né? Mas acho que todos os profetas é o único que a gente tem notícia que ele vai ser profeta e vai pregar numa outra nação. Os profetas, geralmente, eles atuam na sua carreira profética em Israel ou em Judá, né? Tem profecias contra outros, a gente vê em Isaías, por exemplo, 13-24, muitas profecias contra outros povos, né? Mas Jonas, ele é chamado para ir para o outro povo, é diferente. Uma coisa eu estar aqui dentro da minha nação dizendo, olha, Deus vai castigar a Síria, Deus vai castigar a Babilônia, Deus vai castigar o Egito. Jonas é chamado para ir até lá, um meio da cidade mais poderosa, e dizer, Deus vai castigar vocês. Eu acho que a gente não tem outro assim. Talvez Obadias. Talvez Obadias que fala contra Edom, né? Mas talvez Obadias também não vai lá, né? E Edom é mais amigo de Israel, digamos, do que era a Síria, né? Mas, enfim, são coisas interessantes aí para a gente reverberar enquanto pensa em ler o livro de Jonas, né? O capítulo 3 diz que ele percorreu, né? Uhum. Ele percorreu a cidade um dia, né? É bem... Imagina pregar para aquele povo lá, né? Percorrendo a cidade. Eu tinha mais uma pergunta aí, talvez, mas mais assim para contribuir, olhar, por exemplo, a mensagem tem uma peculiaridade, assim, né? A gente, nos outros livros que a gente andou estudando aí, juntamente aí com o pessoal de casa que nos acompanha, a gente viu que era mais ali o texto, a mensagem em si dos profetas, né? Ali, por exemplo, Obadias, está escrito, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Aí vem toda a mensagem, a proclamação do profeta. O livro de Jonas, dentre os outros profetas, parece que é mais uma contação da história dele, né? Uma narrativa a respeito da vida do Jonas, mas acho que
diz mais também a respeito de Deus do que do Jonas, mas é outra história. O ponto é assim, interessante esse jeito de escrever, né, dessa história estar escrita, assim, não fala muito, a gente sabe que a mensagem é de arrependimento, mas fala mais de tem muito dado histórico, a história dele, o que aconteceu com ele, né? E aí a minha pergunta era mais ou menos assim, né? Talvez para o pastor Alexandre, se quiser contribuir alguma coisa nesse sentido, olhando para a escritura como um todo, assim, qual seria o papel ou meio que a importância do Jonas, né, em termos da mensagem de Deus para um povo que necessita de arrependimento, né? Deixa eu só complementar esse comentário, Nicolas, que tu colocaste aí, que eu notei aqui, né? Enquanto nos outros profetas a gente enxergava uma mensagem profética ocupando quase 100% do texto, né? De todo o livro, no livro de Jonas a gente tem metade de um versículo, que é a mensagem que ele passa para o povo, né? Quer dizer, no capítulo 3, versículo 4b, que a gente costuma dividir em A e B, né? Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Essa é a mensagem que ele foi lá passar para o povo. E é só isso que mostra no livro de Jonas, que é a mensagem que ele pregou. O restante é todo ele contando a história. Primeiro, né, que ele fugiu, depois do grande peixe, depois que ele pregou, depois que ele saiu da cidade, esperou a destruição, depois que ele ficou com raiva de Deus e tudo mais. Mas a mensagem em si, que geralmente é bem mais, ocupa mais espaço nos outros profetas, aqui ocupa metade de um versículo, né? É verdade, ele se destaca dentre os profetas nessa questão do estilo, né? Como vocês estão dizendo, ele é escrito em forma de narrativa, é uma contação de história, não são oráculos, assim, mais ou menos juntados para dizer o que Deus estava falando sobre tais nações, ou sobre Israel, né? Ele conta uma história, e realmente a voz do profeta quase não aparece, pelo menos a voz profética dele, de fato, pregando, né? Tem poucas palavras, com certeza um resumo, né? Mas é porque é isso que interessa. De fato, nesse livro, e voltando à pergunta do pastor Nicolas antes, o mais importante não é o profeta, não são as circunstâncias dele e deles daquela época, né? Mas fala muito sobre o caráter de Deus. Deus é o personagem principal, dos outros também, mas a maneira como isso aparece no escrito é diferente. Aqui é muito Deus. Deus, ele aparece muito no controle, não na fala do profeta, mas na descrição da história e nas coisas que acontecem, nos acontecimentos da vida do profeta, né? E é interessante que ele é um convite, ele mostra o arrependimento, ele mostra a graça de Deus, o livro de Jonas, ele mostra o perdão de Deus, o amor de Deus que está acima de qualquer coisa, mas além de mostrar, ele é um convite a que nós percebamos e vivamos essas coisas hoje. O livro termina, e espero que a gente consiga aí ler, né, e vai cobrir o 4º capítulo também, o livro termina com uma pergunta de Deus. Com uma pergunta de Deus. Alguns gostariam de continuar e escrever um 5º capítulo, talvez. O livro termina com uma pergunta de Deus, né? Estou brincando aqui nas nossas conversas anteriores, mencionamos isso. Deus faz uma pergunta e deixa em aberto. Deixa em aberto. Eu não deveria ter misericórdia deles muito mais do que da planta ou de outros, né? Deixa em aberto. Por quê? Porque a resposta é sim. Jonas deveria ter entendido e nós também deveríamos. A gente pode lembrar, por exemplo, daquela parábola que Jesus conta, conhecida como a parábola do filho perdido, pródigo, né? A parábola do filho perdido, em Lucas 15. Jesus termina aquela história com uma pergunta também. E é uma pergunta convidando a gente a entrar na festa. O pai da parábola pergunta, eu não deveria fazer uma festa e me alegrar porque esse meu filho estava perdido e voltou? E assim acaba. Jesus está convidando as pessoas a entrarem para a história e dizer sim, deveria. Eu quero me alegrar juntos, né? E aqui Deus termina com essa pergunta para o profeta, né? É uma mensagem de graça, de perdão de Deus. Aliás, é interessante que para os judeus, ainda hoje, a leitura do livro de Jonas faz parte do que eles chamam de Haftarah, ou no plural, Haftarot, do dia do Yom Kippur, o dia da expiação. Yom Kippur é a maior festa judaica anual. E aí na manhã eles têm o Haftarah, que é de Isaías, eu não lembro as passagens, mas é de Isaías falando da graça de Deus, e na tarde eles leem o livro inteiro de Jonas, justamente para isso. Porque imagina os judeus, né? A Síria era um grande inimigo, assim como os babilônios, destruiu o nosso povo, né? Acabou com 10 tribos, eles tinham 12, e depois do cativeiro assírio, né? 10 as tribos são perdidas para sempre. Eles são um grande inimigo. E eles leem no dia
do perdão, da expiação, o livro de Jonas, para lembrar que Deus tem perdão até para os assírios, até para os ninivitas. Ele tem também para nós. Então, realmente, essa é uma mensagem muito forte que fica do livro de Jonas e a gente vê do início ao fim, né? Foi falado antes que é um dos livros mais conhecidos e histórias. De fato é, mas em parte. A minha impressão é que às vezes a gente conhece o capítulo 1 e 2, né? Porque é até ali onde vai na escola dominical, por exemplo. A gente lembra dele fugindo e lembra do grande peixe. Mas e aí? E a conversão do povo depois? A gente acaba não chegando no capítulo 3 e 4. Tem aquele ditado que a gente diz, é um olho no peixe e outro no gato, né? E parece que quando a gente lê a história de Jonas, é os 2 olhos no peixe. Essa é a grande mensagem. Talvez o outro olho teria que ser em Deus, ou o outro olho teria que ser nos ninivitas, cobertos com pano de saco e sendo preservados. Enfim, tem que ser... Talvez os 2 olhos no perdão, né? E a gente costuma deixar os 2 olhos no peixe. É um peixe grande, mas não é tão grande quanto o perdão de Deus transmitido nesse livro. Verdade. E seguindo nessa questão, assim, um pouquinho antes da gente entrar no Jonas, acho que já vamos começar a entrar no texto, muitas pessoas olham para esse livro e dizem assim, bom, até a hora do peixe, do grande peixe, não, tá tranquilo, mas daí vem um grande peixe e engole o Jonas, aí o Jonas fica 3 dias lá dentro. Isso aí deve ser uma história, deve ser uma parábola, né? Deve ser interpretada alegoricamente, coisas assim. Então, quero perguntar, pastor Alexandre, o que o senhor diz a respeito disso? O que tu acha? A gente deveria, como igreja, interpretar esse livro como histórico, como factual, assim, existiu essa história mesmo, isso aconteceu, ou ele serve mais como uma parábola, como as parábolas que Jesus contava, ou mesmo uma coisa alegórica que nós deveremos levar como algo fantástico que acontece só numa história hipotética e a gente tem que interpretar a partir disso. Em tudo. Isso, exatamente. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Pois essas várias maneiras de ver o livro de Jonas existem, né, entre cristãos. Muitos têm dificuldade de dizer que foi histórico por causa desses exageros, digamos, né, das questões literárias, o grande peixe, a grande cidade, um grande vento, né, as ondas eram grandes, parece que é contada para mostrar exageros e não a história, muitos vão dizer assim, né? Só que para nós, realmente, a parte literária é muito bonita e é muito forte, e os profetas tinham essa habilidade em transmitir a palavra de Deus e a história real de forma literária muito rica, né? Mas o que para nós deve pautar a nossa interpretação de Jonas não é só o que a gente acha ou o que parece, mas a gente vê que tem coisas muito incríveis sendo ditas ali? Tem. Primeira coisa, tem coisas muito incríveis. Alguém pode ser engolido por um grande peixe e sobreviver 3 dias? Não, ninguém pode. Então deve ser uma parábola. Não, porque também ninguém pode ficar 3 dias numa sepultura, voltar e dizer eu estou vivo para sempre agora. Mas isso aconteceu. Ninguém pode dizer que, pelo menos ninguém que eu conheça hoje, a não ser na Bíblia, né? Ninguém pode dizer que vai fazer um baita barco e colocar um monte de animais dentro e vai sobreviver 1 ano ali, mais de 1 ano ali dentro, né? E depois vai sair com aquelas espécies sendo preservadas. Mas a gente vê que isso existe milagre. Então é uma das coisas, quando a gente lê o livro de Jonas, é saber que ali está tendo um milagre. Jesus vai chamar depois de um sinal, o sinal de Jonas. Isso é um milagre. Então muita gente tem dificuldade em ver esse livro como história, ou a mensagem dele como histórica, porque quer encontrar uma espécie que permita ao ser humano viver 3 dias e 3 noites ali dentro. Né? Mas não é por aí. Né? Até poderia ter, não estou dizendo que Deus não pode ter feito isso, só que o livro está justamente enaltecendo o caráter poderoso de Deus, e que ele faz milagres. Ele mexe no mar do jeito que ele quer, e daqui a pouco, quando tiram Jonas do barco, ele faz o mar parar. Tem muito milagre acontecendo. Ele vai fazer depois uma planta crescer e uma planta diminuir. São coisas que a gente vê Jesus fazendo depois. Então o livro é histórico justamente porque milagres podem acontecer na história e é assim que Jesus reconhece. Eu já ouvi sermão falando da espécie da baleia que poderia engolir um homem inteiro e depois cuspir, e a gente sabe, isso é sabido na ciência, né, que o cuspe da baleia ele é muito valioso, né, porque é dali que sai, me ajudem aqui, é Amber que fala, o Amber,
É uma coisa que se usa para perfume depois. Procurem depois vômito de baleia. No Google deve ter imagem. Acabei não vendo, poderia ter compartilhado com vocês. Tipo de coisa que eu nunca achei que iria pesquisar na internet, mas vamos lá. Pois é, talvez não valha a pena, mas é interessante. O pessoal encontra esses vômitos de baleia, né? E eles são usados depois para perfume, olha só, para perfume e coisas assim. Não sei se para decoração, não sou um biólogo aqui, um marinho, não sei dessas coisas, né, mas até aí eu lembro. E as pessoas dizem, olha só, né, Jonas entrou, e aí Deus tinha essa espécie que poderia ter engolido, e depois sai com uma mensagem preciosa da salvação, assim como o âmbar é o perfume. Tem várias coisas que a gente às vezes fala, que são interessantes, mas a grande mensagem ali é que é um milagre. Deus vai usar qualquer meios, e até sobrenaturais, para que o perdão dele chegue. Esse é o grande ponto. Deus vai usar meios sobrenaturais. Se a gente acabar descobrindo, né, trazendo só a ciência permite ou não permite, e a nossa história se baseia naquilo que a ciência ou o Google diz, aí nenhum livro da Bíblia vai ser científico. A ressurreição pode destruir já, né? Porque não tem como Jesus ter ressuscitado. Mas então, para responder, é histórico sim, assumindo essa postura de que Deus faz milagres na história. Eu não estou dizendo que é histórico e a gente vai ter uma explicação para a baleia daqui a pouco. Não. A explicação é Deus vai fazer qualquer coisa para que o perdão chegue. De repente a gente pode começar a ler o livro, não sei o que vocês acham. Essa situação de Deus Todo-Poderoso é uma tônica bem forte, pelo menos na minha leitura, uma tônica bem forte em todo o livro. O próprio Jonas fala isso quando ele está com os tripulantes do barco. Ele fala, olha, o Deus é do céu que fez o mar e a terra, né? Tá falando que ele tá fugindo desse aí. Daqui a pouco Deus ele faz levantar, como tu bem disseste, cresce uma planta, daqui a pouco a planta morre, né? O próprio Jonas chega para Deus e fala assim, Deus, tira minha vida, no final do capítulo 4. Então, essa tônica do Deus que pode qualquer coisa, ela é que pode todas as coisas, ela é uma tônica bem forte em todo o livro, né? Mas vamos ler o texto, eu vou ler o capítulo primeiro aqui, e aí depois a gente vai conversando então. Vamos lá. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarse. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse, o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levanta-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros, vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado deste mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu, eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram, o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu, peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que, por minha causa, esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor,
Ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Quero só fazer um destaque aqui, talvez não tenha tanto primor exegético para análise do capítulo, mas me chamou muita atenção, que nunca tinha me chamado nas outras vezes que eu tinha lido esse capítulo, que é o fato de que a similaridade que há em Jesus, no momento que ele acalma a tempestade, de Jonas. Quando Jesus acalma a tempestade, também tem uma tempestade absurda e Jesus estava dormindo, né? Estava dormindo, deitado, dormindo, e aí os discípulos chegaram para ele e falaram assim: Jesus, ajuda a gente, né? O que nós vamos fazer aqui? E aqui é a mesma coisa, ele estava dormindo no meio de uma tempestade que o barco estava quase se despedaçando, né? E a solução em Jesus foi que o próprio Jesus acalmou a tempestade, e aqui foi jogar o Jonas no mar, né? Pô, só um destaque que eu achei interessante. O Jonas acabou acalmando a tempestade, na verdade, né? Exato, mas de uma forma que talvez não tão legal para ele, né? É interessante que esse Deus que fez tudo o que ele diz, né, o Senhor, Yahweh, é o único que pode acalmar a tempestade. E aí depois a gente vê esse Yahweh agindo em Jesus também, né? Então tem mais esse paralelo, né? Jesus é o criador do céu e da terra. Mas é um capítulo muito interessante, porque a gente tem várias coisas aqui, né? O Jonas, ele foge, e a história aqui, como está escrita na Bíblia, é para enfatizar a fuga do Jonas, né? Eu não contei aqui, mas lendo, eu não estou com a minha Bíblia em papel, estou com outra tela aqui, mas aparece Tarsis ali umas 2, 3 vezes, né? Ele fez para fugir para Tarsis, 3 vezes, né? Ele desceu e tentou ir para Tarsis, depois ele pagou e tentou ir para Tarsis, para longe do Senhor. Vai repetindo, né? Ele vai para um lado totalmente oposto. Temos o mapa aí, olha só. Aí, ele sai dali de Jope, ali embaixo, né? Aquele pontinho, e ele deveria ir para Nínive. Sei lá quantos quilômetros daria isso, mas em linha reta daria perto de 1.000, mas fazendo toda a volta, 1.500, 1.600 quilômetros. Para Tarsis eu não contei aí, mas o que seria, né? 4.000, 3.500? Por aí. Mais por aí. O que eu vi era 3.000. 3.000. A gente não sabe exatamente aonde, né, que Deus faz a tempestade vir, se foi logo que ele saiu de Jope ou não, mas de qualquer forma é um bom caminho pela frente. Acho que o ponto do livro está muito claro, né? Essa ênfase na fuga dele. Além de falar várias vezes a palavra Tarsis, é para ver, olha que Tarsis era longe. Em vez de ali em Nínive voltar para a família dele, né, ele prefere ir para Tarsis, ele está indo lá para o fim do mundo, para onde ele acha que os assírios vão estar longe, né? Embora eles também poderiam ir até lá. Agora, ele quer fugir, ele não quer levar a mensagem de salvação. A gente sabe que é de salvação, por mais que ele vá pregar destruição depois. Lá no capítulo 4 a gente vai ver que ele desconfiava que Deus teria piedade. Ele desconfiava que Deus poderia, de alguma forma, perdoar os ninivitas, né? E é isso que ele não quer que aconteça. Então ele sai porque ele não quer ver pagão se convertendo. Já viram isso? Ele não quer ver pagão se convertendo. De repente ele esqueceu da história de Abraão, né? Que era um pagão que Deus tira do meio da terra do pai dele, e é só assim que Israel veio a existir. Mas ele não quer ver pagão se convertendo, isso é demais para ele. E a gente tem aqui no primeiro capítulo que ele vai num navio, num barco, cheio de pagão, né? Porque quando a tempestade pega, cada um pede ao seu Deus. E aí Jonas diz, quem é você, de onde você vem? Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Aí é interessante as lições de Deus aqui, né? Ele é o único temente ao verdadeiro Deus. Depois esse versículo diz que eles temeram, tiveram medo. Olha que interessante, os pagãos. Eu sou temente ao Senhor, a Yahweh. Depois disso, então os homens temeram, ficaram com muito medo e perguntaram, o que você fez? E aí eles dão uma lição de graça nele, porque até aquela bobagem que o Jonas estava fazendo, só no ele dizer quem era o Deus verdadeiro, já há conversão de pagãos, que era o que ele não queria ver, e ele está disposto a ir para o outro lado do mundo para não ver. E os caras, não, mas o que tu fez? E aí ele diz, a culpa é minha, me joga no mar. E aí é interessante o que ele leva, né? Ele queria que os ninivitas fossem destruídos, os pagãos. E aqui ele diz, eu devo ser destruído. E eles dizem, não, a culpa foi tua, mas nós não vamos fazer isso. E os caras, né, jogaram um monte de coisa para fora do mar, remam que nem louco para levar, eles estão dispostos a arriscar a própria vida deles para não matar o Jonas.
porque eles respeitam a vida dele. Esses são os pagãos recém-convertidos, né, que Jonas jamais queria ter visto. Até que não dá certo, né, ele acaba sendo jogado no mar, e é interessante que Deus tem uma palavra para Jonas, capítulo 1, Jonas não quer, ele não aceita. No final do capítulo, os pagãos estão convertidos, e eles oram a Deus, dizendo, Deus, a decisão foi tua, que não caia sobre nós a culpa, a gente não quer ter matado ninguém aqui, né? Quem queria era o Jonas, né? O Jonas que queria que os ninivitas morressem. Então é sensacional aqui, a graça de Deus e o poder dele de converter pessoas, pagãos, inclusive, está ali diante do nariz de Jonas, né? Tudo que ele não quer ver. Mas Deus não dá esse gostinho. Antes de ser jogados do barco, ele tem que ver isso. Ele tem que ver os caras sendo temente a Deus, o que ele não estava sendo na prática, né? Só em teoria. E o que é interessante também desse livro é como ele é cheio de ironia, né? Ele tem tantas ironias conforme tu vai lendo ele, assim, essa é uma delas, né? O pastor Alexandre trouxe, da questão dos marinheiros pagãos remando com toda a força para salvar aquele que não queria da conversão. Mais adiante você vai ver, por exemplo, que no fim do próximo capítulo do Salmo, né, ele diz que a salvação pertence ao Senhor, né, pertence a Deus, se referindo ao milagre que ele acabou de acontecer, né, ele foi expelido depois do grande peixe, e acaba sendo exatamente o motivo pelo qual ele fica brabo depois, ele fica irado, porque a salvação é do Senhor, e ele quis dar a salvação para Nínive, e depois o Jonas fica brabo, né? Outro momento, né, a própria ira do Jonas, né, acaba revelando uma característica de Deus, né, o Deus da misericórdia, que justamente também é o motivo da brabeza dele. Quer dizer, ao mesmo tempo isso e isso, né? Ou ainda, né, o Jonas, ele foi resgatado da morte por Deus, 2 vezes deseja morrer, depois no fim, né? Ele que foi salvo por Deus e ele fala, eu quero morrer, qualquer coisinha, eu quero morrer, né? Então, assim, é cheio de ironia esse livro, é bem interessante mesmo, eu às vezes dou uma cisada quando estou lendo ele. Mas é legal de ver também, assim, em outro momento já mencionei alguma coisa assim parecida, é que na religiosidade, assim, bastante diversa e plural desse mundo antigo, as coisas criadas, especialmente o mar, os céus, o sol, eram divindades para os povos, né? Então, o próprio mar era um povo. O Rio Nilo era uma divindade no Egito, né? Então, toda aquela parte do crescente fértil lá, como assim alguém abre um mar, né? Isso é uma das coisas mais legais de ver, assim, Deus controla todas essas coisas que seriam, inclusive, supostos deuses e assim por diante, né? Mas o Senhor, a quem o Jonas teme, né? Ele acalma o mar, a tempestade, né? São, assim, são aspectos que, além de ser muito louco, como a gurizada aqui no colégio fala, né? Os jovens dizem, assim, além de ser muito louco, é muito consolador, cara. Imagina só que Deus controla tudo, né? E esse é o teu Deus, né? Então, só para comentar esse aspecto, assim, legal imagina uma tempestadezinha, hein? Tá louco, no meio do mar. Não deve ter sido fácil, né? Capítulo 2 aí. Ô, Lucas, vai lá. Eu só quero fazer um comentário que eu achei interessante também, né? Essa questão dos marinheiros pagãos recém-convertidos tentando salvar a vida daquele que estava fugindo desse Deus que agora eles creem, né? O Jonas não precisou nem pregar para eles, o Jonas não usou nenhuma palavra para pregar para eles. O próprio Deus se manifestou a eles através do grande ato da natureza, né, o movimento da natureza, e também depois com o acalmar da tempestade que salvou a vida deles. O Jonas não precisou nem falar nenhuma palavra para que eles crescem. E aqui lembra mais uma vez aquilo que o pastor Alexandre trouxe para nós, né? Não é sobre Jonas, mas aquilo que ele anuncia, aquele Deus que ele anuncia, sobre o Deus que pode fazer todas as coisas. Me lembra muito a história do Elias, né? Quer dizer, aquelas pessoas, aqueles tanto de profeta do Baal pedindo para vir fogo do céu, e aí o Elias, totalmente o contrário, jogou água e veio o fogo do céu e queimou. Quer dizer, quem creu naquele momento, creu por causa o Elias não precisa falar nenhuma palavra, Deus fez, né? E aqui mais uma vez, acho que o acontecimento grandioso
tanto da tempestade como do acalmar dela, mostra o poder do Deus que pode todas as coisas. É só um comentário. Os homens são indesculpáveis, né? Tá lá, Romanos 1, são indesculpáveis. Deus se manifestou gloriosamente, poderosamente, né? Mas não conseguem ver. Muito bem, capítulo 2, então, vamos adiante, dar um passo adiante aí, né? Capítulo 2, temos um salmo, é isso, Jorge? É um salmo, né? Então, vamos lá, 2:1. É curtinho esse capítulo aqui, a rigor. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Ó Senhor, meu Deus! Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Aquele comentário do Lucas antes ali, sobre ver assim, no meio do texto, em aspectos do texto, assim, alguns relances que nos lembram de Cristo, né? Aqui também, né? Aqui também, assim, a gente não quer, é muito difícil forçar as coisas, mas uma leitura, assim, a gente fala cristológica da Bíblia como um todo, e Jesus é uma chave de compreensão extremamente única e importante para tudo, né? Eu acho que também aparece um pouco aqui, né? Fizeste a minha vida subir da sepultura, meu Deus, né? O meu Deus, né, que na cruz me abandonou. Então, uma curiosidade aqui, talvez para nós, pelo menos desse capítulo, o versículo 8 é citado no nosso livro de Concórdia, né? Eu estou com ele aqui, ó. O pessoal de casa aí talvez não tenha em casa o livro de Concórdia, mas o versículo 8 é citado, né? Ele é citado no capítulo, no artigo 4, né, que fala da justificação, né? Um grande sermão sobre a justificação pela fé. Né, no confiar naquele que é misericordioso, né, e não no ídolo vão, no ídolo inútil, né? Então é um belo salmo de confissão, né? De confissão de quem tu é, de onde que tu tá, do que tu precisa, né? E assim por diante. Alguém poderia dizer que ele orou lá no 2:1, né? Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor. É que esse ventre aqui do peixe era uma dificuldade muito grande que ele estava passando, né? Então, mas, né, não é bem por aí, Deus fez milagres, né? Sabe uma coisa interessante, né? Essa confissão aqui que tu citaste, mais uma vez, me lembrou também mais uma história lá do Novo Testamento. Eu faço essas conexões, né? Vai lendo e vai me lembrando, né? Daqui a pouco, no capítulo 4, o próprio Jonas, ele vai ficar bravo com Deus, vai pedir até para tirar a vida dele. Isso me lembrou muito a história de Pedro, quando ele confessa Jesus como o Senhor e Salvador, e Jesus diz para ele, olha, essa confissão aí não veio para ti por carne nem sangue, né? E aí mais tarde, o próprio Jesus diz para ele, olha, arreda Satanás, um pouquinho depois, né? E aqui o Jonas, ele faz uma confissão de fé muito interessante, ele aponta diversos aspectos da salvação que vem de Deus, e aí no final ele, olha, ao Senhor pertence a salvação, mas o mesmo que fez essa confissão mais tarde não vai aceitar que a salvação pertence a Deus, né? Me lembrou muito essa confissão de Pedro também, o que aconteceu ali, né? Perfeito, isso
esse é o grande tema do livro, talvez, né? Falamos em misericórdia, perdão, mas é entender quem é que é o dono da salvação, né? E aqui, no final desse salmo, ele diz: ao Senhor, não é a mim. Se ele quer para os ninivitas, que seja. Se é os pagãos no barco, que seja. Se é o pessoal que mora na esquina da minha igreja, que eu não me dou muito bem, mas Deus quer salvá-los, é eles. Ao Senhor pertence, não é a mim, não é aos outros, não é ao regimento da minha igreja, não é a cor da pele, não é o tipo de música. Ao Senhor pertence em Cristo. E ele diz isso, mas realmente, pastor Lucas, até que ponto ele entendeu? Mais um paralelo com a confissão de Pedro, né? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Logo depois, nós não vamos deixar tu morrer, tá? Porque no fundo a gente ainda quer ter controle. A gente faz uma confissão bonita, mas quer ter controle das coisas, né? E vocês falaram em ironias antes aí, tem bastante ironia aqui, né? Uma delas é no versículo 8, esse que é citado no livro de Concórdia, né? Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Tia, até aqui na história, o único que abandonou foi Jonas. E ele quis ir para Tarsis. Ele foi o único que abandonou. Os que adoram ídolos vãos se converteram até aqui na história. Ele que abandonou. E quase matou os que adoravam ídolos vãos, né? Mas aí, por uma ironia divina, os caras se converteram através da vida do Jonas ali, né? Mas ele viu na pele isso aqui e fala coisas muito bonitas sem ter aprendido de verdade, né? Isso que é irônico. E para nós também, muitas vezes, é assim. Ele está falando uma verdade, mas ele não está entendendo aquela verdade. É uma ironia. Eu lembro de uma lá acho que é João capítulo 19, lembra na narrativa, 18 ou 19? Acho que é 19. Quando Jesus está naquelas entrevistas com o sumo sacerdote, né? E aí o sumo sacerdote da época diz que, querendo que ele morra, né? Toda aquela questão política contra Jesus, diz: é melhor morrer um por todo o povo. Aí João escreve ali, o Espírito Santo escreve, né? Ele, sendo sumo sacerdote naquela época, falou isso. É uma ironia. Não era o que ele pensava, o que ele achava, mas ele falou uma grande verdade bíblica. Parece o Jonas aqui, né? Assim como no final, no capítulo 4, ele vai dizer: eu sabia que o Senhor era misericordioso, que era compassivo, que perdoa. Ele fala um monte de coisa verdade, que é o centro da nossa fé. Só que para ele aquilo é ruim, né? Ele diz: eu sabia de tudo isso, olha que porcaria. Né? Olha em que Deus que eu creio, que é misericordioso, que é amoroso, que perdoa. Ele está falando coisas certas, mas ele está revoltado com isso. Né? Só uma questão sobre o grande peixe ainda. Desculpa demorar tanto nisso, mas olhando, é importante para a gente que, né, e o pastor Nicolas trouxe isso. Não é só as grandes dificuldades onde ele estava, é um peixe, literalmente. Né? E o texto dá a entender algumas coisas assim. Por exemplo, quando Jonas diz que ele adora Deus, o Criador que fez o céu e a terra, ele está dizendo, esse é um Deus sobre a criação, é o Deus do peixe. É o Deus que fez todas as coisas. Ele está falando de coisas criadas, de verdade. No versículo 17 do capítulo 1, ele diz: o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. Tem esse diálogo de Deus com a sua criatura. Né? A palavra ali para ordenou, pode ser ele apontou, ele designou, mas o ponto é, o texto está enfatizando, o texto bíblico está enfatizando a ação de Deus sobre a sua criação para fazer aquele resultado, que Jonas fosse preservado. Então Deus está usando aquilo que ele fez. Se ele criou um peixe novo na hora lá, se ele pegou um peixe que já existia, uma baleia, ninguém sabe. Mas o ponto é, Deus usou sim algo da sua criação e ele apontou para aquele momento específico. E quando não era mais, não precisava mais, diz lá no final depois do Salmo, né, versículo 10, e o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas da terra. Quer dizer, pela palavra criadora de Deus, ele faz algo aqui que precisa, algo milagroso, e depois ele diz: chega, agora tu pode voltar a ser um peixe normal. E aí ele fala ao peixe, o peixe vomita, né? Mas Deus está usando a sua criação. Isso é importante aqui. Se a gente entende esse texto simplesmente como uma parábola, né, uma história, como muitos entendem, não por maldade, né, mas talvez por terem dificuldade de ver que Deus está usando a criação, isso se perde. Aqui é o Deus que criou os céus e a terra. E no final, a mensagem de perdão é importante entender isso. Porque Deus vai terminar o livro dizendo: eu criei os ninivitas. Assim como eu criei o peixe para que tu fosse protegido, né? Eu criei aquele momento, eu falei ao peixe para preservar a tua vida, assim como eu criei essa planta, eu criei os ninivitas. Tu não acha que eu tenho direito agora de salvá-los? Então essa história de Deus falando a criação, a coisas de verdade, não só uma metáfora, né? O ventre da baleia são as dificuldades da vida. É alguém de verdade. Deus está manipulando a criação para os propósitos de salvação dele, né? E ele quer fazer isso aos ninivitas também, como ele fez ao Jonas.
Eu notei assim, não sei se vocês têm essa mesma impressão que eu tive olhando assim, né? Na minha angústia clamei ao Senhor. Não lembra vocês outros salmos assim, né? O 130, né? Das profundezas clamei a ti, né? E assim vai indo. Quer dizer, vamos dizer assim, é uma coisa que tá na mente do Jonas. Ele tá também criando a partir disso. Ele também não está simplesmente criando algo do nada. Ele também faz uso de outras linguagens, outras métricas, enfim. Eu achei bem parecido, pelo menos me soou, né, na minha cabeça, assim, o Salmo 130, que é um salmo bem consolador. Podemos ir, talvez, para o capítulo 3? O que vocês diriam? Então tá, vamos lá, capítulo 3 de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupas feitas de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e de seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe? Talvez Deus se volte e mude de ideia. Então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Agora sim, né? Agora o Jonas, vamos dizer assim, caiu do cavalo, né? Ele quase que literalmente que saiu da baleia e diz: não, agora não vou fazer isso de novo, não vou fugir, vamos lá então. E aí ele chega na cidade de Nínive, e Nínive nessa hipérbole, vamos dizer assim, né? Nínive é tão grande a ponto de tu ter que caminhar 3 dias para tu percorrer ela inteira, né? Eu dei uma pesquisada, vocês me ajudem aí se tiver uma outra informação, que seria essa mais ou menos caminhada de 1 dia, né? Jornada de 1 dia. Seria algo em torno de 40 quilômetros, mais ou menos, né? Então, você imagina, assim, 3 vezes isso, né? Então, são 1.200, 120. Eu fiz teologia, né? Eu não fiz matemática, então, assim, ó, não tá fácil fazer essas contas, vocês me dão desconto. Mas tem 70 vezes 7 também, né? Você está sendo bem, bem hiperbólico, né? Jonas, né? A grande, já multiplicou por 10 aí. Tá bom, né? Mas então, basicamente, é isso, assim, é uma hipérbole, né? E aí eles não... O Jorge tá no mudo aí. Isso, voltou, né? Então ele não precisa percorrer a cidade inteira, ele percorreu só, pelo menos até onde a gente sabe, né? Até o texto bíblico diz, a jornada de 1 dia. E aí aparece, né, a grande mensagem de Jonas, assim, é uma mensagem profunda, uma mensagem bem elaborada, uma mensagem complexa, que diz assim, ó, eu vou até me emociono, né? Ainda 40 dias e Nínive será destruída. E é isso. É isso que tem registrado, né? E aí o pessoal, aí tu pensa, né? O pessoal, tipo, deixou, tá louco, passeando aí, né? E aí o texto diz: os ninivitas creram. E aí pronto. Tá resolvida a situação, né? Às vezes a gente se preocupa tanto, né? No que a gente vai dizer. Eu não sei falar direito, né? Eu não sei o que dizer na hora certa. Mas veja que isso também nos lembra que
o importante, ou o que faz alguém se converter, não é as palavras que tu escolha, e eu não estou dizendo com isso que não é importante você se preparar para testemunhar bem, mas o importante, ou quem faz a ação aqui, é Deus. Né? É Deus que converte os ninivitas lá, né? E aí chega até o ponto do rei. O rei lá um decreto para que todo o reino, inclusive a criação, né? Não só os seres humanos, né? Que também são parte da criação, mas também os animais não são permitidos que eles comam, né? Então, assim, é uma mudança completa, assim, né? Quer dizer, só essa palavra de Jonas, que andou um dia só dos 3 que ele precisava andar, pronto, Deus fez a conversão, né? Então, esse detalhe de tudo, você menciona-se assim, os animais junto com as pessoas, né? É uma mensagem que tem, assim, em vista uma restauração, né? Algo além daquele momento ali, aquele dia que tem um doido passeando pela cidade, assim por diante. Eu vou de novo puxar a brasa aí para o nosso assado, porque o versículo 10 o versículo 10 do capítulo 3, ele também aparece nas nossas confissões, né? No nosso jeito de entender esse texto, né? Ou talvez luteranos vendo como é que esse texto é utilizado, né? Aqui, esse também é utilizado na apologia, na defesa, né, da Confissão de Augsburgo, lá no capítulo 12, que o assunto é o arrependimento. O assunto é o arrependimento. Então, o que é o que aquele pessoal lá de Nínive precisava fazer para então ter certeza de fato do seu arrependimento? Será que é subir as escadas do palácio? Será que é, né? Aqui eles sentaram na cinza, usaram panos de saco, mas já numa disposição assim de, olha aí, né? Olha aí o que nos espera e olha a nossa situação, né? Então, esse é um assunto legal do Antigo Testamento, né? Deus mudando de ideia. A gente sabe que a gente está falando, é uma ação divina, e a gente aqui tá numa linguagem humana, né? A gente às vezes não consegue abarcar tudo aquilo que aconteceu no coração, na disposição de Deus em relação a Nínive, mas é uma coisa legal de se pensar, né? A palavra arrependimento, ela denota, assim, uma mudança de mentalidade e depois, evidentemente, uma mudança de conduta, né? De portar-se assim por diante. Então, quem sabe, né? O Jonas, com aquela mensagem básica ali de uma frase, né? Não chegou no ponto, né? Não chegou no ponto lá que precisava, na verdade. Deixa eu só fazer um comentário antes de passar a palavra pro pastor Alexandre, né? O Jorge estava falando sobre, olha que tipo de pregação que ele faz, né? Que tipo de pregação é essa que ele faz lá e as pessoas se convertem. Eu lembrei da tese de doutorado do Dr. Peter Nefziger, lá de St. Louis, né? Ele fez um doutorado sobre teologia da escritura e foi interessantíssimo um trecho onde ele fala sobre como é o papel de um profeta, né? Falou, olha, um profeta ele não pode acordar de manhã e dizer, hoje eu vou querer ser um profeta. O profeta é levantado por Deus, e o que ele vai falar é o próprio Deus que vai dar também. Quer dizer, não é nada dele, ele é chamado e enviado por Deus para falar o que Deus quer, né? E aí você tem, por exemplo, a história de Moisés. Moisés, quando foi chamado por Deus, em primeiro momento ele não estava muito afim, né? Ele disse, olha, Deus, eu não sei falar muito bem. E aí Deus disse, não, tu vai, né? E ele foi. Aqui é a mesma coisa, Deus chamou o Jonas e falou assim, Jonas, tu vai? Ele, vou, não foi, né, daí depois Deus teve que falar, não, tu vai sim, e aí ele foi, e o que ele anunciou, né, foi uma mensagem que a gente fala assim, tá, mas como é que alguém pode se converter ouvindo que vai ser destruída a cidade daqui a uns dias, né, mas é a palavra que Deus anuncia para aquele povo, porque é a palavra que Deus deu para ele anunciar, né, então isso é interessante também ressaltar esse aspecto que eu achei, para complementar aquilo que o Jorge trouxe antes. Essa é uma passagem estranha, né? Se a gente vai ver até agora no livro de Jonas, os momentos de confiança em Deus e de conversão, e talvez isso fale muito próximo ao nosso coração, à nossa situação também. Mas todos esses momentos de reviravolta vieram depois de quê? Do medo da destruição. Né? Aqueles pagãos no navio, no barco, lá no capítulo 1, eles ficam com medo porque eles vão morrer afogados. E aí eles oram ao único que eles ouvem, que é o cara que fez o mar. Né? Aí no capítulo 2,
o Jonas fala aquele bonito salmo, a salvação vem de Deus, porque ele não está orando pelos ninivitas ali, né? Ele está orando por ele mesmo, porque eu ia morrer e o Senhor ouviu a minha oração. Esses momentos sempre vêm depois de um medo, assim, né, de destruição. E agora no capítulo 3, da mesma forma. Sabe que a gente conversou no início sobre ironias, né, e o livro, como que mostra o Jonas. O Jonas é um mini crente, o Jonas somos nós, né, só que muito melhor. Ele era um profeta de Deus, é claro, né, mas ele tem as mesmas dúvidas, medos que nós. Mas assim, é possível que Jonas tenha falado mais que aquilo, né? Só que, com a ironia que nós temos aqui, parece só um profeta birrento, né? Chegando lá, ó, só 40 dias, 40 dias, 40 dias e ó, não tem mais Nínive. Eu imagino ele falando pronto para correr, assim, né? Na praça da cidade, ó, 40 dias, 40... ou ele falou em hebraico, ninguém entendeu, né? O ponto é, Jonas, da perspectiva dele, eu vim trazer destruição. Né? Eu vim falar da destruição e Deus pode usar isso. Né, mas é possível que ele tenha terminado a mensagem dele com 40 dias se destruído, 40 dias, mas se Deus quiser, se arrependerem, bem baixinho assim, né, se arrependerem, ele pode perdoar. E aquilo foi suficiente para Deus. Embora o livro, muito irônico, né, fala só dele proclamando destruição. Agora, por que eles não são destruídos? Né? O pastor Nicolas trouxe a questão de Deus voltar atrás, isso é fundamental aqui. E no versículo 5 ainda, a reação deles. Eles não são destruídos porque eles se voltaram dos maus caminhos e eles eram maus e viraram bons. Muitas vezes as pessoas confundem, né? Mas aqui tem a pregação básica do evangelho. A primeira coisa que diz depois da pregação de Jonas é: os ninivitas creram em Deus. Eles creram em Deus. Eu acredito que o meu pecado, o nosso pecado, ele vai nos levar à destruição. E se tem um Deus que mandou esse cara aí proclamar isso, nós vamos nos voltar a ele. E aí, na manifestação cultural do arrependimento, da crença nesse Deus, foi pano de saco, cinza, aquela coisa toda, né? Mas o fundamental aqui não foi a ação dos ninivitas. Os ninivitas creram em Deus. Creram. E aí no versículo 10, lá, o 10 quando diz: Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu caminho e mudou de ideia quanto ao mal que disse. Essa passagem é muito forte, né? Tem algumas vezes na Bíblia que aparece isso. Só gostaria de comentar aqui, antes de a gente sair, né, para não deixar dúvida para o pessoal que pode ver isso no futuro, e pensar, mas como assim Deus é tão volátil assim, né? Ele não sabia, daí ele viu, se surpreendeu também. Poxa, eu achei que eu tinha mandado Jonas lá para morrer, mas na verdade eles se arrependeram, acho que eu vou perdoar, mudei de ideia. Não é esse o ponto, né, do mudar de ideias de Deus. Por quê? Porque o plano A de Deus era a conversão dos ninivitas e era a preservação deles. Então não tem como mudar se esse era o teu plano A. Então isso é interessante a gente lembrar, né? Quando a Bíblia usa essa linguagem muito forte, onde Deus diz, olha, esse caminho vai te levar à destruição. Se tu não tiver fé como ele tem, né, como eles tiveram, se tu não tiver essa conversão, tu vai ser destruído, é isso que eu estou dizendo. E aí a pessoa, pequei contra ti. Eu confio em Jesus Cristo, eu acredito que tu és o Deus que pode trazer essa salvação, a salvação pertence a ti. Tudo bem, aquilo que eu disse que ia vir para ti, mudei de ideia. Eu vou te salvar. Mas essa ideia já era o plano A, né? Então a gente tem que ter sempre isso em mente. Isso fica muito claro também no livro de Jonas. Termina o capítulo 3 dizendo, Deus mudou de ideia. E no capítulo 4, Jonas fica bravo porque diz, eu sabia que esse era o teu plano desde o começo. Né? Então, o plano, a ideia de Deus, era sempre o plano A. Era sempre a salvação. Era sempre o perdão, inclusive dos ninivitas. Né? Ele ter que condenar alguém é o que a gente chamaria de obra estranha. É uma ideia diferente, é circunstancial, porque o ser humano fugiu, não aceitou o perdão dele. Aquilo seria a mudança de ideia, digamos, né? Mas, de novo, a Bíblia usa essa linguagem forte para a gente entender que a nossa fé nele e colocar a salvação nas mãos dele, desse Deus, e que vem em Jesus Cristo depois, isso é o plano A, mas da nossa perspectiva isso é uma mudança brusca, porque nós, nos nossos caminhos sem Deus, a gente tem um destino que não é a salvação e não é o perdão. Parece que Deus até mudou de ideia, né? Acho que é por aí que a gente poderia explicar. Mas beleza, quem sabe a gente pode continuar? Beleza, eu vou ler aqui o capítulo 4 e aí nós vamos adiante para finalizar. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver.
E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta, mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E a resposta agora? Agora vem o capítulo 5. Capítulo 5, que alguns estão querendo escrever aí, né? Daqui a pouco. Difícil terminar esse capítulo e dizer: Cria em mim, ó Deus. Cadê? Imagina terminar um sermão aqui na igreja. Mas é um chorão esse Jonas, né? Lembra foi o texto do Evangelho aí, há 2 domingos atrás, se eu não me engano, o cara que chamou o pessoal para trabalhar na vinha, né, o dono da vinha. Aí o pessoal depois que recebeu a mesma coisa que os outros lá, que trabalharam muito mais, aí ficaram reclamando, o cara precisou dizer assim: vem cá, cara, tu tá com inveja? É meu. Não, primeiro que, será que eu não posso fazer o que eu quero com o que é meu? Primeiro isso. Depois, tu tá com inveja porque eu sou bom. É isso então, né? Então, bem isso assim, né? O cara ficar com raiva porque Deus é compassivo, né? Mas é o velho homem, né? Vamos dar essa chance para o Jonas aqui, porque não é fácil. Não é fácil, né? Lidar com Deus dessa maneira. Imagina, né? Eu tento assim me colocar muito na pele, no lugar dos fariseus, dos escribas, conversando com Jesus, cara. Imagina só a situação daqueles caras, né? Não, mas peraí, como assim esse cara tá fazendo isso, tá agindo dessa forma? É muito, muito forte, assim, né? Deus agindo dessa maneira, né? E aqui a gente tem mais uma daquelas respostas do porquê Jonas inicialmente fugiu, né? Assim, basicamente, o capítulo começa dizendo isso, né? Quer dizer, eu já não era isso que eu estava pensando, eu sabia que tu ia de voltar, por que eu tinha que sair lá da minha cidade, eu tinha que vir para cá, daí, eu fui lá, eu ia ir para Espanha, lá pro outro lado, né? Daí tu me fez cair no mar, e agora para isso, e agora que eu achei que ia ter um foguetório, uma coisa assim diferente, um fogo caindo do céu, agora todos se converteram. E agora, né? E aí o que ele faz? Então eu quero morrer. Eu quero morrer. Aí tá. Daí Deus manda vir aquela sombra, né? E aí manda o verme. E aí as sombras da árvore, sei lá, se apodrece, seca, né? E não faz mais sombra. Daí dá calor. E o que ele fala? Aí eu quero morrer. Eu quero morrer, diz ele. E eu sempre dou muita risada, cara, nessa hora ali. E aí tu acha razoável, daí Deus pergunta pra ele, mas tu acha razoável tu querer morrer por causa disso aí, né? E aí eu quero pedir pro pastor Alexandre agora nos trazer aí as suas reflexões desse capítulo, mas, olha, é um dos capítulos que eu mais dou risada na Bíblia. Só ainda um destaque antes de pastor Alexandre, eu sempre falo antes, né, perdão, é só porque eu não quero ficar totalmente em silêncio também, perdão. Tu é o dono do canal, fica à vontade. Não sou dono de nada, não. Não, mas eu ia dizer que contraste enorme que tem entre o capítulo 4 e o capítulo 1 aqui, né? Aqueles recém-convertidos lá que lutaram para salvar a vida daquele que já era crente no Deus, criador de todas as coisas, e aqui o que já acreditava antes, fez uma barraca para assistir a destruição. Quer dizer, ele não estava nem aí para a vida deles, ele queria ver o show, né, de Deus destruindo aquela cidade. Que contraste gigantesco aqui, né?
Só esse comentário só. Verdade, perfeito. A escolinha bíblica, a escolinha dominical, fica de sugestão aí para as igrejas. Tinha que trabalhar o capítulo 4 de Jonas, vocês não acham? Essas perguntas, já está pronta a lição aqui, né? Bota 2 ali, dá mais chocolate para uma criança, menos para outra, e diz, tu acha que tu tem razão? Eu comprei chocolate com meu dinheiro, porque está pronta a lição aqui sobre graça e a salvação pertence a Deus. A gente para na baleia, mas Deus é muito didático, né? Muito, muito calmo aqui. E realmente agora a gente começa a entender certas coisas. Jonas não tinha fugido de Deus só pelo medo. Lá no começo a gente falou. Ele teria aquele motivo, é um motivo muito bom. Eles vão me matar, né? Eles, sei lá, os assírios depois vão vir, deixa eles serem destruídos mesmo. Mas não é só isso. Aqui ele admite. Ele nos dá, nós como leitores hoje, né? Como ouvintes dessa mensagem maravilhosa, ele nos dá a oportunidade de saber o que passava na cabeça dele quando ele fugiu. Ele nos dá um diálogo que a gente não tem no livro de Jonas. Ele diz, eu não tinha te falado, Senhor, que o Senhor ia fazer isso? Esse era o grande motivo. O motivo dele era um problema de acreditar ou viver a verdade de que a salvação pertence a Deus. E eu não falo isso para queimar o Jonas, né? A gente tem que ter cuidado. Jonas foi um grande profeta, mas um ser humano, né? Como outros, como Abraão, como Moisés, né? A gente não está queimando. Graças ao Jonas, aquele povo, foi uma mensagem mais difícil que a dos outros, né? Vamos combinar, ir lá para Nínive para pregar a destruição e talvez a conversão de um povo que era inimigo de Israel. Então, não estamos queimando Jonas aqui. Mas é engraçado. Chega no final do livro, né? Eu sabia, o senhor é compassivo demais, olha que porcaria. Né? O senhor eu sabia disso. Ele fica brabo por causa do amor infinito de Deus. Né? E Deus pode fazer todas essas coisas. Eu não quero me estender muito, eu sei que deixa eu ver aqui, eu tô com a Bíblia aberta, não sei o que dá para fazer de comentário ainda, talvez uma outra coisa, sem a gente passar do nosso tempo, mas o Jonas diz muito para a nossa igreja de hoje também, né? Para as nossas igrejas, porque a gente tem a teologia da salvação, a gente tem a mensagem do amor de Deus, do perdão de Deus, da graça de Deus, e assim como Jonas, a gente vive isso antes. Isso que é interessante, Jonas não vai lá, prega e acabou, né? O Jonas passa antes por esse momento dentro do peixe, ele passa por essa libertação, essa salvação que Deus dá, o perdão dos pecados dele. Deus restaura o Jonas primeiro para que depois ele veja em Nínive, né? É muito parecido com o caminho da igreja hoje. Né? Nós temos que passar por isso primeiro, nós somos perdoados primeiro, nós somos amados primeiro, e aí a gente tem essa mensagem de salvação para trazer para as pessoas, né? Então Jonas nos ajuda muito com isso. Quando Jesus diz lá também, falando com os fariseus e saduceus da época, que a mensagem para a geração deles era, ou o sinal, né? Era o sinal de Jonas. Jesus está trazendo toda essa mensagem à tona e dizendo, vocês querem ver o que é Deus agindo no meio de vocês? Olhem para o que aconteceu com Jonas. Jonas falou para um povo perdido e esse povo foi convertido. Esse povo teve o perdão dos seus pecados e foi restaurado, foi preservado, é amado por Deus. Assim ele está falando para os fariseus, vocês que hoje pensam que são Israel, vocês tinham que ser como os assírios, como os ninivitas. Vocês tinham que ouvir que hoje o reino de Deus está diante de vocês, Jesus Cristo, e vocês não estão se arrependendo, estão negando, né? Vocês deveriam se arrepender. Essa é a mensagem que a gente tem. A igreja hoje, ela tem essa mensagem do reino de Deus e a gente, assim como o Jonas, a gente leva para o mundo essa mensagem dizendo, olha gente, não sei se em 40 dias ou quando que vai ser o juízo final, né? Mas a destruição está chegando. O nosso pecado nos leva a ser abandonado por Deus. O inferno é real. A gente tem alguns sinais desse inferno hoje, olha o coronavírus, olha outras coisas, né? Mas o Deus que fez o céu e a terra, ele vai colocar um fim nessa bagunça. Mas ele quer trazer perdão, mensagem, salvação. A gente tem que ser como os ninivitas aqui, a gente tem que ouvir essa mensagem de Jonas. E se a gente, às vezes, é a igreja que está levando essa mensagem para o mundo, e a gente não coloca em Deus a salvação, e a gente está, de repente, colocando muitas restrições, a gente tem que aprender com Jonas. Mas ele nos diz muitas e muitas coisas, né, sobre a presença do reino de Deus entre nós hoje. O reino de Deus, ele vem e ele traz condenação e salvação. A gente vai estar do lado dos que se arrependem e creram em Deus, a gente vai estar do lado dos que se arrependem, mas querem criar uma barreira à salvação de Deus aos outros, a gente está do lado que se alegra no final, né? Essas são perguntas que Jonas nos deixa, né? E sobre a questão dele querer morrer, né? Isso é muito irônico mesmo. Talvez não deveria acabar esse meu comentário com uma parte engraçada, mas, enfim, deveria acabar com a outra parte. Né? Mas, conforme as coisas vêm na cabeça, né?
a conversão dos ninivitas era provavelmente, né, se a gente vai pensar no que estava acontecendo lá, a conversão dos ninivitas era o único escape para o Jonas. Porque se aqueles caras não se convertem, eles matam o Jonas. Né? Ele chega e diz, em 40 dias a cidade vai ser destruída. Pô, né, o mínimo para ele era um esfolamento, era um empalamento, vai virar churrasco. Né? Eles iam matar ele. Mas eles se convertem e aceitam a palavra dele. Aí não tá bom. Poxa, só que o pessoal não me levou a sério aqui, né? Deus, me mata tu então. Quer dizer, a única salvação para ele era a conversão, e ela existe. E aí ele pede para Deus, então tu termina o trabalho aí, porque eu não quero voltar agora, caminhar mais 1000 e poucos quilômetros para casa. Né? É muito irônico que a salvação dos ninivitas era a salvação do Jonas também. Porque se eles não tivessem se convertido, eles pegariam o profeta e matariam, como fizeram. Jesus falou, né? Que próprio Jerusalém matava os profetas de Deus. Imagina o que Nínive não faria. Né? E aí ele é preservado na conversão dos ninivitas. Ele se irrita com Deus, porque ele queria sair por cima, né? Eu queria ser do grande povo, aquele que é aceito, e tu pegou e aceitou eles também. Né? Mas enfim, Deus preserva ele, preserva os ninivitas, nos preserva hoje, porque assim como Jonas levou aquela mensagem de destruição e escape, Jesus, quando sai do túmulo, ele diz, olha, veio destruição para a terra, veio morte, veio punição pelo pecado em mim, mas também veio escape, é uma nova vida. E a gente está aqui hoje pela graça de Deus, porque a salvação pertence a Ele, e porque na vida de Jesus Cristo, a gente tem uma nova vida também, né? E assim como Jonas, Deus não precisava do Jonas ir até lá para converter os ninivitas, né? Deus é um Deus de segundas chances para os ninivitas, mas também para o Jonas. Ele dá ao Jonas uma segunda chance, a partir do capítulo 3, de ele testemunhar o reino de Deus vindo naquela cidade. Uhum. Assim, ele nos dá também segunda chance do nosso pecado, mas também do nosso testemunho. Assim como a gente ganhou uma nova vida, a gente ser canal hoje da mensagem de Deus aos outros, né, para que as outras pessoas também recebam o reino de Deus na vida delas, e a gente testemunhe isso com palavras e com o nosso olhar também. Mas, enfim, eu acho que era isso. É engraçado tentei terminar não tão de forma engraçada como Jonas termina, mas é uma mensagem de perdão, salvação, birra, mas esse somos nós. Né? A gente recebe mensagem, um perdão, uma salvação, a graça de Deus, e volta e meia a gente vai para o resto da semana com birra. Mas é isso aí. Semana que vem tem de novo. É isso aí. Algum comentário mais aí, colegas? Não? Amém. Amém. É isso aí. Eu agradeço muito aí a participação de todo mundo que esteve com a gente, agradecendo também, já fechamos 2 meses de programa já, o professor Jorge, o Nicolas e eu, e agora então com a participação do professor Alexandre, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu só vou pedir, de repente, se puder dirigir para a gente uma pequena oração, a gente sempre faz uma oração no final do estudo, para dirigir para a gente uma pequena oração, daí a gente vai se encaminhando ao final. Vamos sim, agradeço aí aos colegas pastores, né, pelo excelente trabalho que têm feito e pela oportunidade. Convido todo mundo, então, para nós orarmos a Deus. Ó Senhor Deus, o Senhor é o Criador do céu e da terra, de todas as coisas, e o Senhor nos ama tanto, de forma tão grande, a ponto de oferecer salvação, perdão e graça, sem que nós mereçamos. Obrigado, Senhor Deus, pela mensagem de salvação que nós temos por meio do livro do profeta Jonas. Obrigado por nos mostrar que a sua graça pode alcançar pessoas mais distantes e que são tão más aos nossos olhos. Obrigado por nos mostrar que, mesmo quando nós vemos grandes pecados, quando nós vemos grandes distâncias, grandes desafios, grandes sofrimentos, o Senhor consegue ver grandes oportunidades de perdão, de vida, de salvação. Obrigado, Senhor Deus, pela restauração daquele povo, do profeta Jonas, pelo testemunho que nós temos de todos esses eventos nas Escrituras Sagradas. Obrigado, acima de tudo, pelo Senhor Jesus Cristo, aquele que veio, que carregou a nossa morte, que carregou o nosso pecado, que carregou as nossas birras, tudo na cruz. Mas que depois, vindo em vida, ele diz, essa vida é para vocês também. E de graça ele nos dá essa vida de perdão, de graça e proximidade de ti. Continua, Senhor Deus, agindo através da sua igreja, através de nós, através de todos os cristãos, todos os crentes que já foram restaurados, que já receberam essa graça e experimentaram o seu amor e renovação. Continua agindo, trazendo uma mensagem muito, muito graciosa, mas que fala da destruição que é real e também oferece o escape em Jesus Cristo. Que nós possamos ser canais desse seu amor no mundo todo, nas Nínives de hoje em dia, inclusive aqueles que nós vemos como inimigos ou diferentes de nós. Nós possamos testemunhar a eles que a destruição é real,
mas que o nosso Deus é o Criador do céu e da terra, e acima de tudo um Deus que oferece graça, perdão, cujo plano A é sempre salvação. E nós vemos esse plano A de forma muito vívida na cruz de Jesus Cristo, quando esse Deus se oferece por nós. Abençoa a cada um que acompanhou esse estudo, que lê as Escrituras Sagradas, que recebe o seu perdão para que possa viver esse perdão no seu dia a dia. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que nós pedimos e agradecemos ao Senhor. Amém. Muito bem, muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui. Os estudos geralmente são um pouco mais compridos, né? Mas que bom que a gente teve essa oportunidade de conversar sobre o profeta Jonas. Provavelmente semana que vem, dando continuidade ao nosso projeto, estaremos aqui de novo. A nossa ideia é trazer uma vez por mês um convidado para conversar com a gente. Nesse mês, então, foi o pastor Alexandre. Nós vamos ver quem nós vamos convidar para o próximo mês. Agradecendo aí mais uma vez, pastor Jorge, pastor Nicolas, especialmente pastor Alexandre por estar conosco. Aliás, é uma coisa importante que se diga também, o pastor Alexandre também tem um canal no YouTube, né, que você pode acompanhar. Eu não me lembro o nome exatamente agora, como é que é, pastor? Do nome do teu canal? Por questões de direitos autorais, só tá pastor Alexandre Vieira. Não sei se vamos continuar ainda, mas agradeço, né, era o Por Dentro da Palavra, foi um congregado meu que iniciou, né, e aí ele criou o canal e logo depois já tinha um canal com esse nome, então coloquei lá no meu, pastor Alexandre Vieira. Quem quiser checar, nós temos alguns vídeos lá sobre conteúdo bíblico, né, vídeos bem curtinhos, assim, fica à vontade para chegar lá e dar uma conferida. Isso aí, acompanhe lá, acompanhe os vídeos que são bastante interessantes, que vale com certeza você investir o seu tempo aprendendo sobre a palavra de Deus também, tá bom? Você que assistiu até aqui, se inscreve aqui no canal, acompanha os conteúdos que estão sendo lançados. Semana que vem estaremos de volta também com outros vídeos que serão lançados na próxima semana. A todas as mais ricas bênçãos de Deus e até a próxima. Tchau, tchau!